A paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, 2 e 10. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ou seja, aqui o rei Davi recebeu a incumbência de fazer o censo pelo Senhor, né? O Senhor falou com ele, instruiu, e de pronto ele delegou a Joabe, comandante do exército. O que nós podemos trazer desse cenário é que o rei Davi, durante esse processo do censo, ele se envaideceu, semente de orgulho, de soberba, adentrou no seu coração. E de pronto ele pediu perdão ao Senhor. E naquela ocasião onde ele pediu perdão ao Senhor, que ele reconheceu o seu erro, sua transgressão, o Senhor o perdoou. Mas, como qualquer que seja a pessoa, tudo aquele que plantarmos iremos colher. Ele não deixou de ter a sua colheita diante daquilo que ele se envolveu através da transgressão, né? Através da falta de disciplina, através da falta de vigilância. Então, o Senhor deu 3 alternativas de punição, onde ele deveria escolher. E ali havia 7 anos de fome, a primeira, e 3 meses sendo perseguido pelos adversários, e 3 dias de peste. Aquela peste iria ceifar e ceifou 70 mil pessoas. E ele relatou, o rei Davi, que preferia ser penalizado por Deus e não pelos homens. E ali Deus enviou a praga, né? Que agiu durante 3 dias, que era um tempo limitado, onde expressa-se na palavra. Então nós podemos trazer a existência que o rei Davi, ele não precisou de alguém para estar acusando, apontando, ou para estar dizendo, ó, preciso melhorar nisso. Ou seja, a própria palavra de Deus disse que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Nós precisamos ter esse coração também. Ou seja, que seja despertado no nosso consciente essa necessidade de reconhecermos as nossas ações. Porque, do contrário, essas ações de erros, pequenos erros, elas poderão se avolumar, elas poderão se estender, elas poderão se criar raiz e, claro, gerar hábitos, gerar condutas que irá não só prejudicar a si mesmo, como aos demais que estão ao redor. E ali Davi, vejo de grande importância e valor, que ele reconheceu seu erro e imediatamente foi pedir perdão a Deus. E nós muitas vezes tendemos a estar num ciclo vicioso e não percebemos que ali estamos no erro. E ali nós estamos transgredindo aquilo que Deus muitas vezes já falou, então já mostrou na palavra. E nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aquela semente de pecado que entrou de orgulho e de soberba ao rei Davi, foi por causa que, creio que uma das alternativas ou da sugestão que veio na mente dele foi: nossa, meu exército é poderoso, tantos homens subordinados a mim, que bela oportunidade que eu estou vivendo. Ou seja, ele trazendo merecimento só para si. Sendo que a palavra de Deus diz que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E naquele momento ele estava trazendo para si. Era uma conquista dele, que ele era poderoso. Sendo que tudo está na direção de Deus.
Aí em Provérbios a palavra de Deus diz, capítulo 20, versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem conhecer o seu caminho? Nós precisamos buscar o Senhor, porque do contrário, iremos tomar decisões igual ou pior à decisão de Davi. E olha só, ele não deixou de colher maus frutos. E não foi só ele. Ele chegou a pedir misericórdia ao Senhor porque o transgressor foi ele. Ainda pediu para que a represária, a retaliação viesse só contra ele ou contra a casa dele. E não contra aquelas pessoas, porque muitas pessoas morreram por causa de um homem. Ou seja, nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. Mas essa autoridade, esse poder, poderá desenvolver ou desencadear ceifamento de várias vidas. Por isso nós temos que ter essa necessidade de orar pelas nossas autoridades. Muitas vezes as pessoas só se sentem na necessidade de orar quando é convocado. Mas é o nosso dever. Se a palavra de Deus diz lá em Mateus 5:44, versículo 44, nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Se os nossos inimigos devemos amar, principalmente aqueles que de alguma forma estão trazendo à existência uma realidade, seja ela boa ou não. Ou seja, está acarretando, influenciando o nosso dia a dia, através das autoridades. O nosso dia a dia tem sido influenciado. Então nós precisamos estar na presença de Deus, orando, vigiando e intercedendo pelas autoridades, intercedendo pelo nosso povo, por aqueles que estão precisando nesse exato momento de auxílio, seja espiritual, seja de outros modos, mas nós precisamos estar ali em oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo faz muitos seus efeitos. Ou seja, precisamos estar em oração. Há muitos que estão precisando nesse exato momento, não é só as autoridades não, mas as autoridades não é porque é o momento primordial não. É porque é nosso dever, é o nosso dever orar, entrar em intercessão pelos nossos irmãos, seja eles próximos ou distantes. Farei uma breve oração, finalizarei o vídeo. Deus abençoe cada um. Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos colocar na condição, Pai, de intercessor, não só da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, como também que o Senhor venha nos colocar na condição de homens que venham ter amor pelos outros, pelo próximo, Pai. Podemos reconhecer, Pai, que há muitos homens correndo desenfreadamente atrás do vento, Pai. Quantas vidas estão aí à disposição, correndo o risco de voltar, mas sem vida, trabalhando desenfreadamente, de forma compulsiva, Pai. Eu trago à existência aqueles que entregam pizza, que entregam lanche, Pai. Eu te peço, acolhe eles, protege eles, guarda eles de todo mal, Senhor. Vai trazendo à existência, Pai, a consciência da vida, Pai, a consciência do amor a si e à sua família, e aos próximos, aos demais, Pai. Vai trazendo essa consciência também para todos nós, Pai, independente de segmento de trabalho, independente de credo, raça, de cor, religião. Nós pedimos em nome de Jesus, nos dê essa consciência que Davi tinha, Pai. Que nós venhamos ter um coração segundo o teu coração, Pai. Segundo o coração de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, toque em nós. Que teu Espírito Santo venha nos direcionar, Pai, convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai, porque sem a tua direção o homem se torna como uma folha. Ao vento ela é levada a todas as direções, ela não tem firmeza, então nós pedimos, Pai, como fala lá no Salmo 37, versículo 5, confia no Senhor e o mais Ele fará. Nós precisamos confiar em Ti, Senhor, e nós te pedimos, Pai, convence todos nós para que estejamos buscando incessantemente a Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus que venhamos nos entregar totalmente a Ti, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti. Assim eu te peço.